Tribunal Superior Eleitoral condena ex-presidente Jair Bolsonaro e o declara inelegível por 8 anos. Após decisão da corte, Bolsonaro diz à imprensa ter levado uma facada nas costas. E você vai ver também. Desemprego cai para 8,3% no trimestre até maio, segundo o IBGE. Mega leilão de energia termina com 7 vencedores e prevê mais de 15 bilhões de reais em investimentos. Presidente Emmanuel Macron faz reunião de emergência após terceira noite de protestos na França. Mais de 850 pessoas são presas. A cidade de São Paulo cedia a 30ª edição da maior feira de franquias do mundo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O voto decisivo foi da ministra Carmen Lúcia. O tribunal entendeu que houve abuso de poder político em uma reunião de Bolsonaro com embaixadores brasileiros meses antes das eleições. A quarta sessão do julgamento começou com o 5º voto da ministra Carmen Lúcia. Até então, 3 dos 7 ministros haviam votado a favor da condenação e 1 contra. Estou anunciando a Vossa Excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro. Por 5 votos a 2, o TSE decidiu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Na prática, Bolsonaro não pode se candidatar a nenhum cargo até 2030. Os ministros que votaram para condenar o ex-presidente foram Benedito Gonçalves, Floriano Marques, André Tavares, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Já os ministros Raul Araújo e Nunes Marques divergiram da maioria. Com o resultado, Bolsonaro se torna o 2º ex-presidente a ter os direitos políticos cassados. Antes dele, apenas Fernando Collor de Mello foi declarado inelegível pelo TSE. Bolsonaro deve recorrer ao STF. A defesa do ex-presidente tem 3 dias para tentar embargar a decisão. E após a decisão da corte, Jair Bolsonaro declarou ter levado uma facada nas costas e disse que pensa em recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A primeira condenação por abuso de poder político. Acredito que tenha sido este o meu crime. Crime sem corrupção. Mas vamos lá. Nós sabemos que, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. Né? E nós acompanhamos as eleições. A maneira como o Tribunal Superior Eleitoral agiu, me proibindo até de fazer live na minha casa. Né? E apareceram os resultados no final ali, o TSE anunciou o ganhador. Né? Eu me recolhi, a transição foi feita na absoluta normalidade, ninguém do PT pode reclamar de nenhum ministro meu sobre a transição. Dia 30 eu saí do Brasil e infelizmente aconteceu o 8 de janeiro. Quem fala em golpe, 8 de janeiro, não sabe o que é golpe. Com todo respeito, é um analfabeto político. Né? Ninguém vai dar golpe com senhorinhas, senhorzinhos, com a bandeira do Brasil nas costas, um abrigo embaixo do braço. Se bem que lamentamos a depredação do patrimônio público ocorrido. Lamentamos e as pessoas que fizeram isso têm que arcar com as suas responsabilidades. E o Supremo Tribunal Federal formou hoje maioria para liberar o pagamento do piso de enfermagem para o setor público. Já com relação às regras para o setor privado, os votos ainda não reúnem um consenso e discutem o pagamento por região e acordo entre patrões e empregados.
Os ministros julgam no plenário virtual uma decisão individual do relator Luiz Roberto Barroso. O julgamento está previsto para ser encerrado no fim da noite de hoje. A Agência Nacional de Energia Elétrica concluiu hoje um novo leilão de transmissão de energia com todos os lotes de ativos vendidos. A expectativa é ter 15 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos. E o prazo de concessão é de 30 anos para as vencedoras. O principal objetivo da expansão é viabilizar o escoamento da geração de energia renovável produzida no Nordeste para os centros consumidores no Sudeste. Ao todo, o leilão contemplou 33 empreendimentos, além de 9 lotes terem sido oferecidos para a construção e manutenção de 6.184 quilômetros de linhas de transmissão. Os empreendimentos têm prazo de conclusão de 36 a 66 meses e estão localizados em 7 estados. Os ativos foram arrematados por consórcios formados por empresas como a Eletrobras. Os contratos firmados terão 30 anos de vigência. Alguns pontos de preocupação mencionados por investidores são o risco de atraso na obtenção de licenças ambientais, já que parte das linhas passará por terras de quilombolas e por fragmentos de Mata Atlântica, além do excesso de encomendas entre fabricantes de equipamentos de energia. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, encerrando o primeiro semestre de 2023 com desvalorização de 9,27% frente ao real. A moeda norte-americana caiu 1,19% e encerrou o dia cotada a R$ 4,78 na venda. O desemprego cai a 8,3% no trimestre encerrado em maio. O resultado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Esse é o melhor resultado para a taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio desde 2015, quando a desocupação também fechou em 8,3%. Já em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre dezembro do ano passado e fevereiro de 2023, a queda no desemprego foi de 0,3 ponto percentual. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE mostra que atualmente há 8.900.000 pessoas desocupadas no Brasil, quase 4 milhões de desalentadas e pouco mais de 67 milhões fora da força de trabalho. Já a população ocupada está próxima de 98 milhões e meio de pessoas, sendo quase 37 milhões com carteira assinada e 13 milhões sem. E o restante são os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores domésticos e os informais. O rendimento real habitual do brasileiro ficou estável no trimestre encerrado em maio em relação ao trimestre anterior, em R$ 2.901. E olha só, o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2023 começou a ser pago hoje. Segundo informações da Receita Federal, mais de 5.100.000 contribuintes receberão cerca de 7 bilhões e meio de reais. Essa cota de pagamentos também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. Ainda de acordo com a Receita, todo o valor será destinado a contribuintes que têm prioridade no recebimento. E veja a seguir, presidente Emmanuel Macron faz reunião de emergência após terceira noite de protestos na França. E ainda, a cidade de São Paulo cedia a 30ª edição da maior feira de franquias do mundo. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana.
Pai e filho são assassinados em estacionamento de hospital em Resende, no sul fluminense da cidade. O caso aconteceu no fim da manhã de quarta-feira, no hospital de emergência localizado no bairro Jardim Jalisco. Câmeras de segurança registraram toda a ação. 3 criminosos armados e encapuzados desceram de um carro branco e dispararam na direção dos homens sentados em um banco do estacionamento. Paulo César Martins, de 50 anos, e Renato Martins, de 19 anos, morreram na hora. Outro homem, parente das vítimas e funcionário do hospital, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Outras 2 pessoas ficaram feridas e estão internadas. Os atiradores fugiram logo em seguida. Segundo a polícia militar, Renato Martins, que morreu no ataque, era integrante de uma facção criminosa e o grupo que o atacou fazia parte de uma facção rival. Nesta quinta-feira, 6 pessoas foram presas por envolvimento com o grupo, mas nenhum deles participou da ação. E miliciano playboy da Curicica morre em operação na Maré. Nesta quinta-feira, os agentes foram para a Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, em busca do suspeito. Leandro Xavier da Silva, de 28 anos, mais conhecido como playboy da Curicica, foi baleado durante o confronto. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na tarde de ontem. Segundo investigações, playboy era apontado como um dos principais responsáveis pela guerra na zona oeste do Rio. A comunidade da Maré é dominada por traficantes, mas que tem o costume de fazer alianças com milicianos. E uma força-tarefa retira mais de 5 embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. A remoção dos barcos na Bahia se arrastava há décadas, mas só em novembro do ano passado, quando o navio São Luís se chocou com a ponte Rio-Niterói, o caso virou urgência. A Marinha fez um levantamento que indicou 51 embarcações abandonadas no local e pretende remover todas até outubro de 2024. A fase inicial das remoções deve durar 25 dias, com custo estimado de R$ 600 mil. A expectativa é que, com a retirada dos barcos, os custos do setor pesqueiro diminuam e os preços caiam para os consumidores. Eu fico por aqui e segunda-feira eu retorno com mais informações do Rio. Um bom final de semana para você. Para você também, Anderson, e até segunda-feira. Anderson, ótimo fim de semana para você. E olha só, nos destaques internacionais, a situação continua conturbada na França. Uma onda de protestos toma o país após um jovem ser morto por um policial. Mais de 850 pessoas foram presas e o presidente Macron teve que voltar ao país às pressas. Ele estava em Bruxelas para participar de um encontro do Conselho Europeu. Macron convocou uma reunião de emergência para tentar conter a crise. Centenas de pessoas foram detidas na França na terceira noite de protestos pela morte de um jovem baleado pela polícia. Cidades como Paris, Lille e Bordeaux foram palco de veículos queimados e lojas saqueadas na madrugada de quinta para sexta-feira. O governo mobilizou 40 mil policiais e guardas e pelo menos 3 cidades próximas à capital decretaram toque de recolher noturno. Até o momento, o saldo aponta 650 pessoas detidas e quase 250 policiais feridos, nenhum deles com gravidade. Além disso, na região de Paris, ônibus e bondes pararam de circular às 21 horas. A onda de violência iniciou após a morte em Nanterre de Nahel, de 17 anos, por um tiro a queima-roupa disparado por um policial. A justiça decretou a prisão preventiva por homicídio doloso do agente, que, segundo seu advogado, pediu perdão à família do jovem. O drama provocou indignação generalizada na França, onde a violência policial é um tema recorrente, com 13 mortos em situações semelhantes à de Nahel em 2022. O presidente Emmanuel Macron, em Bruxelas para uma cúpula da União Europeia, abandonou o encontro mais cedo para liderar uma reunião de crise em Paris. O político de 45 anos cancelou uma entrevista coletiva planejada e deixou a capital belga para retornar à capital francesa sem falar com a imprensa. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que a Rússia será mais forte após o motim frustrado do grupo paramilitar Wagner. A afirmação foi feita hoje, menos de uma semana após o fim da rebelião que abalou o Kremlin. O titular da pasta lançou dúvidas sobre a adequação dos líderes ocidentais ao falar sobre a legitimidade do presidente Vladimir Putin. Знаете, мы никому ничего не обязаны.
Não temos que explicar nada para ninguém. Não temos que dar garantias. Nós agimos de forma transparente. O presidente falou sobre o tema. Todas as forças políticas do nosso país se manifestaram sobre esse tema. Se alguém no Ocidente tem alguma dúvida, bem, esse é problema deles. Nós mesmos temos sérias dúvidas sobre a adequação de muitos líderes ocidentais. A situação do Wagner, que combate na Ucrânia e está presente em vários países da África, assim como na Síria, é delicada após a rebelião de 24 horas, iniciada pelo líder do grupo, Yevgeny Prigozhin. O futuro dos acordos entre os países africanos e a empresa militar privada Wagner cabe, acima de tudo, aos governos dos países em questão decidir se estariam interessados em continuar com esta forma de cooperação para garantir a segurança de autoridades. A República Centro-Africana, principal país onde Wagner está implantado, assegurou que a Rússia vai seguir operando no terreno com ou sem o grupo paramilitar. A França pediu para que todos os países se desvinculem do grupo de Prigozhin e advertiu que poderia impor sanções adicionais pelos crimes que os mercenários são acusados de cometer. Os Estados Unidos já anunciaram que vão impor novas sanções às atividades do grupo, especialmente na República Centro-Africana. O calorão que atinge o hemisfério norte provocou a morte de mais de 100 pessoas nas últimas 2 semanas no México. Em algumas regiões do país, os termômetros chegaram perto dos 50 graus. Autoridades do México disseram que mais de 1.500 pessoas precisaram de atendimento médico com problemas de saúde associados às temperaturas extremas, como desidratação, insolação e dificuldades para respirar. O número de mortos, um total de 104, acendeu um alerta do governo. No mesmo período do ano passado, só uma pessoa morreu por causa do calor. Bem longe dali, em Meca, na Arábia Saudita, mais de 2.000 pessoas sofreram estresse térmico provocado pelas temperaturas que chegam a quase 50 graus. Especialistas afirmam que esse calorão é uma consequência direta das mudanças climáticas e que esses eventos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes no mundo. A Suprema Corte dos Estados Unidos invalidou o perdão de mais de 400 bilhões de dólares em dívidas estudantis proposto pelo presidente Joe Biden. A decisão representa mais um duro revés para o governo americano. O tribunal determinou com o voto dos 6 magistrados conservadores que o governo ultrapassou as funções ao adotar este custoso programa sem a autorização explícita do Congresso. Em nome da maioria, o juiz John Roberts afirmou que o tema do julgamento não foi se algo deve ser feito, mas sobre quem tem autoridade para fazê-lo e que o controle do orçamento é uma das competências mais importantes do Congresso. A decisão representa uma dura derrota para Biden, que vai tentar a reeleição em 2024, mas também significa um golpe no bolso de milhões de americanos. Nos Estados Unidos, o ensino superior é muito caro e quase 43 milhões de pessoas pedem empréstimos estudantis federais, que totalizam o equivalente a mais de 7 trilhões de reais. No começo da pandemia, o governo do ex-presidente Donald Trump congelou o pagamento dos empréstimos, mas a medida, prorrogada sem interrupções até hoje, expira no final de agosto. E de volta ao Brasil, olha só que bacana, o Expo Center Norte aqui em São Paulo está sediando a maior feira de franquias do mundo. É isso mesmo, Ju. A 30ª edição da ABF Franchising Expo conta com 400 marcas expositoras e mais de 60 mil visitantes são esperados. O mercado de franquias tem tudo para crescer ainda mais em 2023. No ano passado, o faturamento das redes de franchising ultrapassou 211 bilhões de reais, um aumento de mais de 14% em relação a 2021. Em 2022, o segmento registrou expansões em número de unidades, redes de franquia e empregos diretos. Entre os principais fatores que contribuíram para este desempenho estão o forte retorno do comércio e atividades presenciais ao longo de todo o período, a recuperação da taxa de emprego, o avanço da digitalização e de outros canais de venda, principalmente o delivery. Ainda de acordo com o balanço da ABF, no ano passado quem mais cresceu foi o setor de hotelaria e turismo, com 24,5% de alta. Em seguida, alimentação e saúde, beleza e bem-estar. A diretora executiva da entidade, Fabiana Estrela,
fala dos objetivos e das expectativas do evento ABF Franchising Expo. Além de ter mais de 65 mil visitantes na nossa feira, é que esses visitantes sejam cada vez mais qualificados e sejam cada vez mais acolhidos aqui no nosso evento, recebendo também oportunidades de conhecimento, porque esse é um ponto muito importante. A gente está sempre aí batalhando pelo desenvolvimento do nosso sistema de franchising, que seja um franchising íntegro, responsável, ético por todos do ecossistema. Então é muito importante que esse franqueado também venha até aqui, o potencial franqueado, também aprender cada vez mais sobre o nosso sistema, tomar decisões extremamente conscientes. Nós temos grandes marcas aqui, marcas também que estão começando, 25% das marcas que estão expondo na feira estão expondo pela primeira vez. Então tem muitas oportunidades de negócios diferentes acontecendo aqui. Na ABF Franchising Expo, todo perfil de investidor tem espaço para encontrar a oportunidade de negócio adequada ao bolso. A partir de R$5 mil já é possível se tornar franqueado, por exemplo, de uma rede de padarias bem diferente, que vende pipoca e bolo para pets. A gente lançou um modelo padaria pet visando a humanização, né? Então hoje a gente cria petiscos gourmetizados, fazemos bolos de aniversário, coxinhas, salgadinhos, em geral, para pets, né? E de lá para cá foram 6 anos de expansão. Hoje a gente está com 22 unidades e 3 unidades próprias e crescendo cada vez mais. Saúde e tecnologia andam juntos em uma das franquias apresentadas durante a feira de negócios. Um dos produtos que a gente trabalha é o Altoida. O Altoida é um exame suíço com mais de 15 estudos científicos publicados. Ele é um exame que tem Anvisa, tem FDA, marca CE europeia. Ele é um produto para você fazer um rastreio cognitivo em 12 minutos usando inteligência artificial. E ele vê toda a parte de performance cognitiva do paciente, inclusive a possibilidade de ele ter desenvolvimento de Alzheimer nos próximos 5 a 10 anos. Na área de alimentação, o carro-chefe de outra rede é uma das mais recentes paixões nacionais, com o sabor exportado para diversos países. Todos os nossos produtos a gente desenvolve com receitas exclusivas, produtos 100% natural. A gente tem a linha de açaí, a linha de sorvete, sorbet, vai desde com lactose, sem lactose. A gente é uma empresa extremamente focada no cliente, em cada tipo de cliente. E o que a gente quer é levar felicidade. Acho que o nosso propósito é levar felicidade para todos os clientes através dos nossos produtos. Para quem quer empreender ainda em 2023, seja em uma micro franquia ou em uma grande marca, os resultados do franchising mostram que o setor é uma boa opção. Com certeza, o setor é uma excelente opção. Empreender é sempre um bom caminho. É isso mesmo. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Obrigada pela companhia, ótimo fim de semana para você. Até mais.